O núcleo ele hoje está inserido dentro da rede de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Ele vem dialogando com todos os atores que atuam na defesa dos direitos da criança e do adolescente, está dentro desses espaços, não só prestando uma atividade jurídica, mas uma atividade social, um atendimento psicológico. Desde que ele foi criado, há 10 anos atrás, ele tem contribuído não só na comunidade acadêmica, como na comunidade conquistense, em que tem prestado diversos serviços de apoio a crianças, adolescentes, às suas famílias, de cunho jurídico e psicológico. Ele também tem parcerias com a Vara da Infância, com o Ministério Público da Infância e Juventude, recebe encaminhamentos da Vara de Família, os casos de alienação parental, do Conselho Tutelar. Então ele hoje é um espaço reconhecido dentro dessa rede que está sempre dialogando, recebendo encaminhamentos e fazendo encaminhamentos. Então, ao fazer isso, ele fortalece a rede e se fortalece também como um espaço de atendimento. Ele veio compor a rede de atendimento dessas crianças e adolescentes do nosso município, acrescentando ao sistema SUAS, que são os serviços de referência CRAS e CREAS. A UESB encontrou no núcleo um grande instrumento de defender os direitos humanos, notadamente aqueles direitos relacionados à criança e ao adolescente. Ele tem um ponto diferencial em relação aos outros serviços, que é a questão da competência e da expertise na questão dos seus profissionais. Eu tinha um problema que se estendia durante muito tempo, de questões legais, por ordem burocrática, do que aconteciam pelos fóruns, pelos encaminhamentos do Ministério Público, uma série de questões que estavam tramitando. O núcleo ele acabou mediando isso, ele possibilitou que essas questões todas se afunilassem para um único lugar, que por conta desse caráter multidisciplinar, ele possibilitou também que existisse um acompanhamento em instâncias diferentes. Por exemplo, tinha um acompanhamento com a psicóloga, mas também tinha um acompanhamento com a assistente social e tinha um acompanhamento com o advogado. Isso é fundamental, porque não trata a questão na letra fria, trata a questão ela de uma forma mais objetiva. E nesse sentido, conseguiu resolver boa parte das questões que estavam atravancadas. Dá visibilidade à universidade. A partir do momento que ele presta esse atendimento à comunidade, ele facilita para que a comunidade tenha acesso e que não fique distante da comunidade. Ao se aproximar dessa comunidade, ele vai entendendo essa realidade. E isso é extremamente salutar na formação dos alunos. O estágio aqui no núcleo ele contribui muito para o meu crescimento na vida acadêmica por conta de o fato de eu colocar em prática tudo aquilo que eu aprendo na teoria. Os estagiários, eles são pessoas fundamentais na execução das ações e projetos desenvolvidos pelo núcleo. Tem me proporcionado maiores visões, né, no que diz respeito à política de direitos humanos. Todos esses casos que a gente atende aqui no núcleo diariamente, eles trazem um crescimento tanto assim de forma acadêmica como pessoal. Para que esse aluno traga o arsenal teórico de sala de aula e possa de fato verificar a aplicação de todo esse conhecimento na prática. Nos traz a perspectiva de um trabalho, um estágio mais voltado ao cunho social. O objetivo principal era esse, era a materialização. Aquilo que a gente estava fazendo em sala de aula, que a gente pudesse fazer na prática através de um projeto de extensão. Para além das paredes da universidade, do curso regular de Direito, tive acesso a informações, a conhecimentos, junto com outras áreas que trabalham no Núcleo de Defesa da Criança e Adolescente. Inclusive, eu sou fruto disso. Eu fui um dos primeiros estagiários. Hoje estou na função de gerência, mas naquele primeiro momento, para minha formação, todas as vivências que eu tive aqui no núcleo, elas foram significativas para o meu processo de formação profissional, para desenvolver o nível do criticismo, acima de tudo, permitir que eu compreendesse as diversas dinâmicas relacionadas com as famílias conquistenses. O aluno se torna um profissional muito mais habilitado no exercício dos direitos da criança e do adolescente. Essa multidisciplinaridade, esse olhar sistêmico de um caso específico, foi uma contribuição muito forte que teve para a minha formação acadêmica. É essa formação desse aluno. E aqui, ela não passa só pelo cunho jurídico. Nós temos o atendimento psicológico, nós temos o atendimento social
e outros tipos de encaminhamento. Então a gente está o tempo inteiro dialogando com outras áreas do conhecimento. Sempre o nosso primeiro atendimento, a gente faz o acolhimento em equipe. E sempre quando é encaminhado um caso aqui para a gente, o primeiro acompanhamento é feito sempre dos familiares ou responsável da criança e do adolescente. Posteriormente é que a gente faz o atendimento individualizado. Acompanhamento, orientação familiar, escuta também familiar, visitas escolares e também domiciliares em parceria com o serviço social, atendimento psicossocial às famílias. São as visitas domiciliares, onde a gente verifica in loco a realidade, a dinâmica que o usuário, a criança, o adolescente está inserido. Trabalhamos em prol da garantia de direitos mesmo das crianças e adolescentes. Minimizando os danos com relação àquela violência, tanto os danos psicológicos como os afetivos, sociais, garantindo o direito à convivência familiar saudável. Em conjunto também, depois a gente acaba também acompanhando esses familiares para ter um melhor desenvolvimento e acompanhamento do caso. Cada profissional contribui na sua área de conhecimento para a resolução daquele caso. O principal trabalho que eles fazem, acho que consegue dar conta do problema de muita gente, como foi o meu caso. Eles fazem uma mediação, um processo que ao mesmo tempo envolve questões emocionais, envolve questões pessoais, particulares, mas também envolve questões burocráticas, né, legais, e isso é fundamental para resolver essa série de questões. Nós partimos a conscientizar o Conselho Tutelar e encaminhar todos os casos que chegavam até esse órgão, por exemplo, através do Disque 100, que é um serviço da Presidência da República, da Secretaria de Direitos Humanos, e através do Conselho Tutelar houve uma maior velocidade de encaminhamento dos casos e uma maior reciprocidade do serviço de referência. Ele compõe a rede de serviços socioassistenciais em âmbito local e se institui enquanto um parceiro efetivo no combate e enfrentamento à violência de crianças e adolescentes aqui em Vitória da Conquista. Hoje, ele tem pautado diversas discussões relacionadas com a política de garantia de direitos de crianças e adolescentes e tem sido um elemento muito importante na defesa e estruturação de uma política municipal garantidora de direitos. Fruto de reuniões com esse próprio núcleo, por uma visão diferenciada e moderna do sistema do Estatuto da Criança e Adolescente, nós privilegiamos hoje como porta de entrada e encaminhamento os conselhos tutelares. O Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente é um órgão deliberativo e suas decisões têm força de lei. E ele é composto por conselheiros governamentais que exercem função no poder público local e da sociedade civil. Tem como atribuição deliberar acerca das diretrizes das políticas públicas para a criança e adolescente em âmbito local, além de monitorar e fiscalizar e orientar os serviços que atendem a criança e adolescente. Nós encontramos vários desafios. Um dos maiores é com relação à adesão das famílias. Quando a família não adere às orientações que a equipe sugere, evadindo do serviço. O principal realmente é nós conseguirmos uma mudança na dinâmica familiar, porque a criança e adolescente que nós acompanhamos, ele faz parte de diversas relações sociais. Não é só a família nuclear, mas muitas vezes a família extensa, é a relação com a escola, é a relação com o vizinho. E muitas das vezes nós orientamos essas famílias, só que algumas vezes essas orientações elas não são seguidas. Para trabalhar com criança e adolescente, é de fundamental importância trabalhar em rede. Por mais que seja só o acompanhamento, que essa criança está inserida em outros espaços, como escola, a questão de saúde, e sempre a gente precisa estar tendo essa comunicação com a rede, e às vezes essa rede acaba sendo falha também. A gente tem uma deficiência muito grande nas construções de rede. Muitas vezes os espaços eles estão fazendo o seu trabalho muito bom, mas dentro daquele espaço. Quando ele tem que dialogar com outros órgãos, outras instituições, você sente que há fragilidades. As instituições ainda elas têm uma dificuldade muito grande de articularem suas ações de maneira planejada, de maneira organizada. E esse é um dos aspectos que a gente, inclusive, tem buscado interferir na dinâmica, né, das relações que são construídas, de maneira que a gente possa, de fato, atuar de uma forma a superar os índices de violência vivenciados em Conquista.
O próprio núcleo também, ele se coloca dentro desse espaço. A gente ainda tem uma cultura que ela tem dificuldade em estabelecer elos de ligações, em estabelecer trabalho em rede. Eu acho que é um desafio do núcleo, mas é um desafio de todas as outras instituições. As dificuldades que a gente enfrenta aqui no núcleo é relacionada com órgãos que são imprescindíveis hoje para o funcionamento da política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente. Principalmente a inexistência de delegacias especializadas, que é uma pauta que o núcleo vem debatendo com o governo estadual e com as diversas instituições em Vitória da Conquista. A necessidade de nós implantarmos uma política municipal de atendimento socioeducativo nos moldes do Sistema Nacional de Atendimentos. E, por outro lado, a gente percebe também a necessidade de nós termos um orçamento público que garanta mais recursos para a política especial da criança e do adolescente em Vitória da Conquista. O outro passo que o núcleo quer dar para o próximo ano é tornar esse espaço que ele foi acumulando conhecimento e informações em um espaço de pesquisa. O núcleo ele parte de 3 pilares que são importantes para a academia: o ensino, a extensão e a pesquisa. A partir daí, fazer ações mais propositivas, no sentido de divulgar, dialogar junto com os poderes constituídos a essa realidade que ela agora passa a ser uma realidade objeto de pesquisa. Nós fazemos uma análise crítica, construtiva e de maneira que esses dados eles possam ser analisados e transformados em trabalhos acadêmicos, de maneira que a universidade possa diretamente interferir na dinâmica social e, ao mesmo tempo, produzir um conhecimento que garanta, sobretudo, a materialização de uma política de garantia de direitos que permita, sobretudo, a potencialização das pessoas, das famílias nas suas funções protetivas e, principalmente, visando superar os índices de violência. O núcleo, juntamente com os serviços locais e o sistema de garantia de direitos, busca realizar um trabalho articulado com vistas a promover ações coletivas em prol da criança e do adolescente e suas famílias, promovendo assim cidadania. Nós temos orgulho de, depois de 10 anos, ter um núcleo que tantos serviços tem prestado à nossa comunidade. Quantas crianças, quantos adolescentes foram vítimas de violência muitas vezes, foram de alguma forma amparados pelas ações do nosso núcleo. Então o núcleo está de parabéns, toda a equipe do núcleo está de parabéns por esse brilhante serviço prestado à nossa comunidade de toda a região.